Alicia Freedom. Salt Lake Tahoe é uma pequena cidade que fica a mais de 1.800 metros acima do nível do mar, entre o estado de Nevada e a fronteira da Califórnia, nos Estados Unidos. Cercada por montanhas, a pitoresca paisagem atrai milhares de turistas tanto no inverno quanto no verão. Com uma população de cerca de 20 mil pessoas apenas, todos se conhecem. E em 1991, a maioria concordava que lá era um local seguro para se viver. Até que, certa manhã, a pequena J.C. Dugard estava saindo de casa, indo em direção ao ponto de ônibus quando foi abordada por dois adultos em um carro cinza. A menina nunca mais foi vista e todos achavam que ela estava morta. Mas, surpreendentemente, 18 anos depois, ela reapareceu, viva. Em setembro de 1990, J.C. Lee Dugard e sua família se mudaram da cidade de Arcadia, em Los Angeles, para Meyers, uma cidade rural em Salt Lake Tahoe, Califórnia. Eles pensaram que lá era uma comunidade mais segura para se viver. No momento do sequestro, J.C. estava na 5ª série e, por causa de sua timidez, ela andava um pouco preocupada com a viagem de campo que se aproximava. Ela morava com sua mãe e seu padrasto, além da sua meia-irmã, Shaina, que nasceu em 1990. O seu pai biológico era Ken Slayton. O homem não sabia que tinha uma filha, e J.C. nunca foi muito próxima de seu padrasto. Em 10 de junho de 1991, a mãe da menina saiu para trabalhar no início do dia. Aos 11 anos, J.C. estava pronta para ir à escola naquela manhã. Ela usava sua roupa favorita, toda cor-de-rosa, e subiu a colina de sua rua para pegar o ônibus escolar. Quando ela estava na metade do caminho, um carro cinza se aproximou. A garota pensou que o homem que dirigia o carro iria pedir informações, então ela se aproximou. O homem era Philip Greg Garrido, que abriu o vidro da janela e a deixou inconsciente com uma arma de choque. A esposa de Philip, Nancy, segurou J.C. e a colocou no carro, seguindo a viagem de 3 horas até a casa deles, em Antioquia, a 190 quilômetros de distância. A única vez que J.C. Dugard falou durante o percurso, ela implorou para ser libertada, dizendo que seus pais não podiam pagar por um resgate. O padrasto da menina, Carl Probin, testemunhou o sequestro enquanto saía de casa com a sua bicicleta. Ele viu 2 pessoas em um carro cinza fazendo a curva em direção ao ponto de ônibus onde a menina estava e viu uma mulher colocando J.C. no carro. Ao ver a cena, Probin gritou e partiu em direção aos 2 de bicicleta, mas o casal avistou o homem e eles aceleraram. Infelizmente, Probin os perdeu de vista. O caso virou uma comoção nacional e em pouco tempo milhares de pessoas procuravam pela menina em todos os lugares, mas nada adiantou. Não havia nenhuma pista para onde a menina teria sido levada. E assim, os dias foram passando, semanas, meses e anos torturantes sem uma única pista. Durante 18 anos, ela sorriu em seu cartaz de pessoa desaparecida do FBI. Ela era uma daquelas crianças que se foi há tanto tempo que ninguém esperava que fosse encontrada viva. Mas J.C. Lee Dugard reapareceu em 27 de agosto de 2009 em uma delegacia de polícia da Califórnia, viva e sã. De acordo com as autoridades, J.C. foi mantida em cativeiro durante todo esse período por um criminoso sexual condenado que a manteve em seu quintal, abrigada em tendas, galpões e anexos no quintal de sua casa. A polícia prendeu Philip Garrido, de 58 anos, que, segundo as autoridades, a manteve como sua escrava sexual e teve 2 filhas com ela como resultado dos abusos. As crianças tinham 18 e 15 anos quando J.C. reapareceu em 2009. Philip e sua esposa Nancy foram acusados de conspiração, estupro e sequestro. O homem já havia sido preso por estupro de vulnerável no estado de Nevada e entrou em liberdade condicional em 1999. O sofrimento de J.C. chegou ao fim quando funcionários da condicional receberam denúncias de que Philip havia sido visto com 2 garotas. Devido ao seu histórico, os oficiais o chamaram para o interrogatório, mas o liberaram, avisando que precisariam ouvi-lo novamente. No dia seguinte, Philip estava em casa com sua esposa Nancy e J.C., que era chamada de Alyssa, além das 2 filhas da mulher. Os investigadores chegaram de surpresa e pegaram todos na sala. Então, começaram a interrogar um por um separadamente. Os policiais notaram algo estranho enquanto conversavam com J.C., mas por medo, ela tentou agir naturalmente. Durante a entrevista, ela até tentou proteger Philip quando os investigadores perguntaram se ela sabia que ele era um criminoso sexual condenado.
Enquanto a conversa continuava, JC ficou visivelmente agitada e nervosa ao explicar o que fazia na residência do casal se não era parente nem morava na vizinhança. Ela disse que foi agredida pelo marido e estava passando um tempo na casa deles, que eram seus amigos. Conforme a entrevista foi se tornando mais intensa, JC começou a mostrar sinais claros de síndrome de Estocolmo, no qual alguém mantido em cativeiro por certo tempo desenvolve sentimentos positivos pelo sequestrador. Ela chegou a ficar com raiva dos policiais, exigindo saber por que estava sendo interrogada. Por fim, Philip não aguentou a pressão e confessou que havia sequestrado a menina. Só depois da confissão, ela revelou a sua verdadeira identidade. Seu nome não era Alyssa, e sim JC Dugard. O subxerife do condado de Eldorado, Fred Koller, disse na época que nenhuma delas frequentou a escola e nunca foram ao médico. A jovem e suas filhas foram mantidas em completo isolamento. O local onde costumava passar mais tempo havia eletricidade e tinha um banheiro rudimentar com chuveiro. Mesmo assim, o ambiente era sujo, úmido e sufocante. Foi lá que JC Dugard deu à luz e criou as suas 2 filhas. Apesar de tudo, as autoridades disseram que a jovem parecia estar bem de saúde e todos foram encaminhados à delegacia na Baía de São Francisco. Pouco tempo depois, a mãe da jovem JC chegou, completamente em choque, mas muito feliz por se encontrar com sua filha viva depois de tanto tempo. Outra pessoa que estava muito feliz com a situação era Carl Probin, o padrasto de JC, que por ter sido a última pessoa a vê-la antes de desaparecer, tinha se tornado o principal suspeito na época em que a jovem sumiu. Isso acabou com o meu casamento. Passei por um inferno em minha vida. Perdi o emprego, amigos e a minha dignidade, mas me mantive firme, pois eu era inocente. Agora posso falar isso de peito aberto. Até ontem eu ainda era suspeito, disse Carl Probin ao jornal Associated Express. Os investigadores vasculharam a casa e a propriedade onde JC havia sido mantida em cativeiro, expandindo sua busca para uma propriedade adjacente em busca de pistas de outros casos de pessoas desaparecidas. Atrás da casa de Philip, os policiais encontraram o que pareciam ser um complexo de tendas onde JC e suas filhas viveram. Lá, eles encontraram um tapete estendido com uma pequena casa de madeira sobre ele. Na cama, havia várias pilhas de roupas e caixas. Outra área de barraca no quintal continha mais roupas, fotos, livros, recipientes plásticos e brinquedos. Não havia conveniências modernas no lugar, exceto iluminação elétrica. De acordo com os documentos do tribunal, Philip parou de estuprar JC quando ela deu à luz a sua 2ª filha. Depois disso, parece que todos viviam como uma família, chegando a viajar de férias e até mesmo administrar um negócio juntos. No tribunal, incrivelmente, Philip e JC Garrido se declararam inocentes das 29 acusações que recaíram sobre eles. Quando o casal foi preso, JC experimentou emoções confusas. Com aconselhamentos e cuidados médicos, ela começou a entender as coisas terríveis que foram feitas a ela. Seu advogado disse que a jovem estava cooperando totalmente com a investigação e passou a entender que Philip e Nancy precisavam ser responsabilizados pelos seus atos. Em fevereiro de 2010, JC e suas filhas entraram com uma ação contra o Departamento Prisional da Califórnia, alegando que a agência não cumpriu o seu dever de supervisionar adequadamente Philip Garrido, que deveria estar sob supervisão de liberdade condicional permanente durante grande parte do tempo que JC estava cativa. Os oficiais de liberdade condicional nunca descobriram a jovem e suas filhas durante os 10 anos em que o casal Garrido esteve sob supervisão condicional. O processo também alegou danos psicológicos, físicos e emocionais. Em julho daquele mesmo ano, o Estado ofereceu a JC um acordo de $20 milhões. O dinheiro foi usado para comprar uma casa para a família, garantir privacidade, pagar a educação das suas filhas, substituir a renda que ela perdeu ao longo dos anos e cobrir o que provavelmente serão anos de terapia. Em 28 de abril de 2011, o casal Garrido finalmente se declarou culpado de sequestro e estupro, poupando JC Dugard e suas filhas de testemunharem no tribunal. E naquele mesmo ano, Philip foi condenado a 431 anos de prisão sem direito a condicional. Nancy foi condenada a 36 anos de prisão também sem direito a condicional. Durante o julgamento, eles não fizeram contato visual com ninguém e mantiveram suas cabeças baixas enquanto a mãe de JC Dugard e o padrasto lia uma declaração de sua filha, que dizia o seguinte: "Escolhi não estar aqui hoje porque me recuso a perder mais um segundo da minha vida na presença desses dois. Tudo que vocês fizeram a mim foi errado e um dia espero que vocês possam ver isso. Durante todo aquele tempo, vocês roubaram a minha vida e de minha família. Felizmente, estou bem agora e não vivo mais em um pesadelo."
JC realmente deu a volta por cima, se tornando uma palestrante de sucesso e escreveu até um livro que virou um best-seller, intitulado Freedom.